O homem empurrou a namorada do penhasco e galhos pontiagudos a atravessaram como um espeto. Vendo que ela não reagia, o homem se tranquilizou e deixou o local, queimando todas as evidências. Mas ele não sabia que isso seria o início de seu pesadelo. A sorte é que Lucy teve apenas ferimentos leves. O sangue dela atraiu formigas carnívoras, que subiram pelo tronco e começaram a devorar suas feridas, causando uma dor intensa que a acordou. Ela tentou se salvar, mas não havia ninguém por perto e seu corpo estava suspenso no ar. Ela viu um fone de ouvido e um isqueiro caído no chão. Com muita dor, conseguiu ajustar seu corpo e pegou o fone de ouvido, que usou para puxar o isqueiro. Em seguida, acendeu a grama seca sob a árvore. O fogo consumiu rapidamente a árvore seca, e ela usou todas as suas forças para se balançar até quebrar o galho. Assim que Lucy tocou o chão, ouviu um carro se aproximando. Era seu namorado voltando para destruir o corpo. Para não ser descoberta, Lucy rastejou até a parede do penhasco, escondendo-se no momento em que ele chegou. Os cúmplices do namorado, vendo a escuridão ao redor, entraram em pânico, pois se Lucy fosse a polícia, todos seriam presos. Eles então dirigiram até o fundo do penhasco, mas Lucy já havia se escondido. O namorado descobriu manchas de sangue deixadas por ela e começou a seguir o rastro, que desapareceu perto de um rio. Os três se dividiram para procurá-la. Felizmente, Lucy viu um dos cúmplices. Ela entrou na água para evitar ser descoberta. Lucy viu o carro do cúmplice gordo estacionado. Ele estava urinando, com uma espingarda ao lado. Lucy lentamente se aproximou da arma e, quando o cúmplice percebeu, ela já estava apontando para sua cabeça. Na verdade, o cúmplice gordo havia deixado a arma no chão de propósito para atraí-la. Ele informou os outros sobre sua localização e tentou afogá-la no rio. Lucy encontrou uma faca em sua cintura, libertou-se e esfaqueou o olho do cúmplice. Com um grito agonizante, ele caiu no rio. Ao vê-lo afundar, ela saiu do local. No entanto, o carro que ela pegou quebrou pouco depois. Sem opção, ela começou a caminhar, mas as feridas sangravam. Percebendo que iria morrer de perda de sangue, encontrou uma caverna para tratar os ferimentos. Na mochila do cúmplice gordo havia de tudo, menos analgésicos. Ela bebeu uma lata de cerveja para tentar anestesiar a dor, mas o sofrimento era insuportável. De repente, ela escutou um barulho. O homem empurrou a namorada do penhasco e galhos pontiagudos a atravessaram como um espeto. Vendo que ela não reagia, o homem se tranquilizou e deixou o local, queimando todas as evidências. Mas ele não sabia que isso seria o início de seu pesadelo. A sorte é que Lucy teve apenas ferimentos leves. O sangue dela atraiu formigas carnívoras, que subiram pelo tronco e começaram a devorar suas feridas, causando uma dor intensa que a acordou. Ela tentou se salvar, mas não havia ninguém por perto e seu corpo estava suspenso no ar. Ela viu um fone de ouvido e um isqueiro caído no chão. Com muita dor, conseguiu ajustar seu corpo e pegou o fone de ouvido, que usou para puxar o isqueiro. Em seguida, acendeu a grama seca sob a árvore. O fogo consumiu rapidamente a árvore seca, e ela usou todas as suas forças para se balançar até quebrar o galho. Assim que Lucy tocou o chão, ouviu um carro se aproximando. Era seu namorado voltando para destruir o corpo. Para não ser descoberta, Lucy rastejou até a parede do penhasco, escondendo-se no momento em que ele chegou. Os cúmplices do namorado, vendo a escuridão ao redor, entraram em pânico, pois se Lucy fosse a polícia, todos seriam presos. Eles então dirigiram até o fundo do penhasco, mas Lucy já havia se escondido. O namorado descobriu manchas de sangue deixadas por ela e começou a seguir o rastro, que desapareceu perto de um rio. Os três se dividiram para procurá-la. Felizmente, Lucy viu um dos cúmplices. Ela entrou na água para evitar ser descoberta. Lucy viu o carro do cúmplice gordo estacionado. Ele estava urinando, com uma espingarda ao lado. Lucy lentamente se aproximou da arma e, quando o cúmplice percebeu, ela já estava apontando para sua cabeça. Na verdade, o cúmplice gordo havia deixado a arma no chão de propósito para atraí-la. Ele informou os outros sobre sua localização e tentou afogá-la no rio. Lucy encontrou uma faca em sua cintura, libertou-se e esfaqueou o olho do cúmplice. Com um grito agonizante, ele caiu no rio. Ao vê-lo afundar, ela saiu do local. No entanto, o carro que ela pegou quebrou pouco depois. Sem opção, ela começou a caminhar, mas as feridas sangravam. Percebendo que iria morrer de perda de sangue, encontrou uma caverna para tratar os ferimentos. Na mochila do cúmplice gordo havia de tudo, menos analgésicos. Ela bebeu uma lata de cerveja para tentar anestesiar a dor, mas o sofrimento era insuportável. De repente, ela escutou um barulho. O homem empurrou a namorada do penhasco e galhos pontiagudos a atravessaram como um espeto. Vendo que ela não reagia, o homem se tranquilizou e deixou o local, queimando todas as evidências. Mas ele não sabia que isso seria o início de seu pesadelo. A sorte é que Lucy teve apenas ferimentos leves. O sangue dela atraiu formigas carnívoras, que subiram pelo tronco e começaram a devorar suas feridas, causando uma dor intensa que a acordou. Ela tentou se salvar, mas não havia ninguém por perto e seu corpo estava suspenso no ar. Ela viu um fone de ouvido e um isqueiro caído no chão. Com muita dor, conseguiu ajustar seu corpo e pegou o fone de ouvido, que usou para puxar o isqueiro. Em seguida, acendeu a grama seca sob a árvore. O fogo consumiu rapidamente a árvore seca, e ela usou todas as suas forças para se balançar até quebrar o galho. Assim que Lucy tocou o chão, ouviu um carro se aproximando. Era seu namorado voltando para destruir o corpo. Para não ser descoberta, Lucy rastejou até a parede do penhasco, escondendo-se no momento em que ele chegou. Os cúmplices do namorado, vendo a escuridão ao redor, entraram em pânico, pois se Lucy fosse a polícia, todos seriam presos. Eles então
dirigiram até o fundo do penhasco, mas Lucy já havia se escondido. O namorado descobriu manchas de sangue deixadas por ela e começou a seguir o rastro, que desapareceu perto de um rio. Os três se dividiram para procurá-la. Felizmente, Lucy viu um dos cúmplices. Ela entrou na água para evitar ser descoberta. Lucy viu o carro do cúmplice gordo estacionado. Ele estava urinando, com uma espingarda ao lado. Lucy lentamente se aproximou da arma e, quando o cúmplice percebeu, ela já estava apontando para sua cabeça. Na verdade, o cúmplice gordo havia deixado a arma no chão de propósito para atraí-la. Ele informou os outros sobre sua localização e tentou afogá-la no rio. Lucy encontrou uma faca em sua cintura, libertou-se e esfaqueou o olho do cúmplice. Com um grito agonizante, ele caiu no rio. Ao vê-lo afundar, ela saiu do local. No entanto, o carro que ela pegou quebrou pouco depois. Sem opção, ela começou a caminhar, mas as feridas sangravam. Percebendo que iria morrer de perda de sangue, encontrou uma caverna para tratar os ferimentos. Na mochila do cúmplice gordo havia de tudo, menos analgésicos. Ela bebeu uma lata de cerveja para tentar anestesiar a dor, mas o sofrimento era insuportável. De repente, ela escutou um barulho. O homem empurrou a namorada do penhasco e galhos pontiagudos a atravessaram como um espeto. Vendo que ela não reagia, o homem se tranquilizou e deixou o local, queimando todas as evidências. Mas ele não sabia que isso seria o início de seu pesadelo. A sorte é que Lucy teve apenas ferimentos leves. O sangue dela atraiu formigas carnívoras, que subiram pelo tronco e começaram a devorar suas feridas, causando uma dor intensa que a acordou. Ela tentou se salvar, mas não havia ninguém por perto e seu corpo estava suspenso no ar. Ela viu um fone de ouvido e um isqueiro caído no chão. Com muita dor, conseguiu ajustar seu corpo e pegou o fone de ouvido, que usou para puxar o isqueiro. Em seguida, acendeu a grama seca sob a árvore. O fogo consumiu rapidamente a árvore seca, e ela usou todas as suas forças para se balançar até quebrar o galho. Assim que Lucy tocou o chão, ouviu um carro se aproximando. Era seu namorado voltando para destruir o corpo. Para não ser descoberta, Lucy rastejou até a parede do penhasco, escondendo-se no momento em que ele chegou. Os cúmplices do namorado, vendo a escuridão ao redor, entraram em pânico, pois se Lucy fosse a polícia, todos seriam presos. Eles então dirigiram até o fundo do penhasco, mas Lucy já havia se escondido. O namorado descobriu manchas de sangue deixadas por ela e começou a seguir o rastro, que desapareceu perto de um rio. Os três se dividiram para procurá-la. Felizmente, Lucy viu um dos cúmplices. Ela entrou na água para evitar ser descoberta. Lucy viu o carro do cúmplice gordo estacionado. Ele estava urinando, com uma espingarda ao lado. Lucy lentamente se aproximou da arma e, quando o cúmplice percebeu, ela já estava apontando para sua cabeça. Na verdade, o cúmplice gordo havia deixado a arma no chão de propósito para atraí-la. Ele informou os outros sobre sua localização e tentou afogá-la no rio. Lucy encontrou uma faca em sua cintura, libertou-se e esfaqueou o olho do cúmplice. Com um grito agonizante, ele caiu no rio. Ao vê-lo afundar, ela saiu do local. No entanto, o carro que ela pegou quebrou pouco depois. Sem opção, ela começou a caminhar, mas as feridas sangravam. Percebendo que iria morrer de perda de sangue, encontrou uma caverna para tratar os ferimentos. Na mochila do cúmplice gordo havia de tudo, menos analgésicos. Ela bebeu uma lata de cerveja para tentar anestesiar a dor, mas o sofrimento era insuportável. De repente, ela escutou um barulho. O homem empurrou a namorada do penhasco e galhos pontiagudos a atravessaram como um espeto. Vendo que ela não reagia, o homem se tranquilizou e deixou o local, queimando todas as evidências. Mas ele não sabia que isso seria o início de seu pesadelo. A sorte é que Lucy teve apenas ferimentos leves. O sangue dela atraiu formigas carnívoras, que subiram pelo tronco e começaram a devorar suas feridas, causando uma dor intensa que a acordou. Ela tentou se salvar, mas não havia ninguém por perto e seu corpo estava suspenso no ar. Ela viu um fone de ouvido e um isqueiro caído no chão. Com muita dor, conseguiu ajustar seu corpo e pegou o fone de ouvido, que usou para puxar o isqueiro. Em seguida, acendeu a grama seca sob a árvore. O fogo consumiu rapidamente a árvore seca, e ela usou todas as suas forças para se balançar até quebrar o galho. Assim que Lucy tocou o chão, ouviu um carro se aproximando. Era seu namorado voltando para destruir o corpo. Para não ser descoberta, Lucy rastejou até a parede do penhasco, escondendo-se no momento em que ele chegou. Os cúmplices do namorado, vendo a escuridão ao redor, entraram em pânico, pois se Lucy fosse a polícia, todos seriam presos. Eles então dirigiram até o fundo do penhasco, mas Lucy já havia se escondido. O namorado descobriu manchas de sangue deixadas por ela e começou a seguir o rastro, que desapareceu perto de um rio. Os três se dividiram para procurá-la. Felizmente, Lucy viu um dos cúmplices. Ela entrou na água para evitar ser descoberta. Lucy viu o carro do cúmplice gordo estacionado. Ele estava urinando, com uma espingarda ao lado. Lucy lentamente se aproximou da arma e, quando o cúmplice percebeu, ela já estava apontando para sua cabeça. Na verdade, o cúmplice gordo havia deixado a arma no chão de propósito para atraí-la. Ele informou os outros sobre sua localização e tentou afogá-la no rio. Lucy encontrou uma faca em sua cintura, libertou-se e esfaqueou o olho do cúmplice. Com um grito agonizante, ele caiu no rio. Ao vê-lo afundar, ela saiu do local. No entanto, o carro que ela pegou quebrou pouco depois. Sem opção, ela começou a caminhar, mas as feridas sangravam. Percebendo que iria morrer de perda de sangue, encontrou uma caverna para tratar os ferimentos. Na mochila do cúmplice gordo havia de tudo, menos analgésicos. Ela bebeu uma lata de cerveja para tentar anestesiar a dor, mas o sofrimento era insuportável.
De repente, ela escutou um barulho. O homem empurrou a namorada do penhasco e galhos pontiagudos a atravessaram como um espeto. Vendo que ela não reagia, o homem se tranquilizou e deixou o local, queimando todas as evidências. Mas ele não sabia que isso seria o início de seu pesadelo. A sorte é que Lucy teve apenas ferimentos leves. O sangue dela atraiu formigas carnívoras, que subiram pelo tronco e começaram a devorar suas feridas, causando uma dor intensa que a acordou. Ela tentou se salvar, mas não havia ninguém por perto e seu corpo estava suspenso no ar. Ela viu um fone de ouvido e um isqueiro caído no chão. Com muita dor, conseguiu ajustar seu corpo e pegou o fone de ouvido, que usou para puxar o isqueiro. Em seguida, acendeu a grama seca sob a árvore. O fogo consumiu rapidamente a árvore seca, e ela usou todas as suas forças para se balançar até quebrar o galho. Assim que Lucy tocou o chão, ouviu um carro se aproximando. Era seu namorado voltando para destruir o corpo. Para não ser descoberta, Lucy rastejou até a parede do penhasco, escondendo-se